Graça e paz, amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando ao Senhor nessa noite. Agradecemos por estar aqui, reunidos na presença dEle. Senhor Deus e Pai, Senhor, nessa noite queremos te agradecer, Senhor Deus, por andarmos por essas portas, Pai, para poder cultuar a Ti, Senhor, louvar e bendizer o Teu santo nome. Ser com cada um de nós nessa noite, Pai, que possamos te oferecer, Senhor, tudo que temos, tudo que somos nesse momento, Pai. Abençoa a Tua igreja, fortaleça a Tua igreja, abençoa cada um de nós. Pai, que nesse momento, Senhor, venha falar através dos louvores, através da Tua palavra. Senhor Deus, quebranta-nos aqui nesse momento, Pai. Que possamos orar, Senhor Jesus, uns pelos outros, orar, Senhor, pela igreja, por cada departamento. Senhor Deus, colocamos tudo diante de Ti nesse momento, Pai. Que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Deus, ministra, Senhor, nessa noite aos nossos corações e que possamos, Senhor Jesus, ser abençoados pela Tua palavra, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo em Salmos, capítulo 79, versículo 13. Salmos 79, 13. Diz assim: Então nós, o Teu povo, as ovelhas das Tuas pastagens, para sempre Te louvaremos, de geração em geração cantaremos os Teus louvores. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Assim como diz a palavra de Deus, nós somos ovelhas do nosso Senhor Jesus, o nosso pastor. E como ovelhas, que possamos estar louvando e bendizendo o nome do nosso Deus nessa noite, de todo o nosso coração. Ainda de pé, quero te convidar. A gente está adorando ao Senhor com o hino do nosso cantor cristão 366. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. E não posso fazer na Sua graça vou viver. Cada tarde sem falhar, sem dedicar e confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, a vida temporal, não observar a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar e com ele me encontrar, gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Vamos continuar adorando, exaltando esse Deus. Esse louvor fala que grande é o Senhor.
e digno de todo louvor, toda honra. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, digno que prometeu, agradável é a sua vontade, e eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, digno que prometeu, agradável é a sua vontade, e eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Amém. Senhor Deus e Pai, Senhor, o Senhor continue falando conosco nessa noite. Abre os nossos corações, meu Pai, aqui neste lugar. Que o Senhor venha nesse momento colocar em nós fé, confiança, para adorar e bendizer o teu santo nome, porque não há outro maior do que o Senhor, não há outro Deus como o Senhor. Então, que nesse momento, Senhor, fale aos nossos corações. Que o Senhor venha, Senhor, através da tua palavra, do teu louvor, quebrantar, Senhor Deus, para nos dar sempre o melhor do teu reino. Fala conosco nessa noite, Pai. Vamos continuar adorando o Senhor nessa noite. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer.
Senhor, fale conosco através da oração agora, fala aos nossos corações, ministra cada um de nós. Pai, que possamos sempre romper com fé, tendo a certeza que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Essa oração eu te faço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Chegou o momento da nossa oração, né, ao Senhor. Vamos ter um momento de orar de joelhos, pedir ao Senhor, agradecer ao Senhor nessa noite. Irmãos, antes de passar a palavra, vamos estar louvando mais um hino. Vamos ficar de pé. 46 do nosso cantor. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Eu estava Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu na perdição. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor, me transformou por seu poder, por seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou, minha vida todo ser quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver, no seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já ouvir a salvação. Cristo me amou e me livrou por seu imenso amor, me transformou por seu poder, por seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor, me transformou por seu poder, por seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Quero pedir ao irmão Zenildo para estar orando, entregando a vida do irmão Neemias nas mãos do Senhor. Vem cá, irmão Zenildo. Ele vai estar orando. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai eterno, Brasil querido, em nome de Jesus, mais uma vez, na tua casa, Pai, na tua presença, queremos te adorar, te louvar e agradecer teu nome, Deus, porque o Senhor nos dá, Deus, mais essa quarta-feira de poder acordar hoje pela manhã, Deus, e trabalhar o dia todo, Deus, com saúde, guardada por ti. E também, Deus, deu a oportunidade de voltar nessa casa, Deus, casa de oração, para juntos louvarmos e bendizer o teu santo nome. Te agradecemos, Deus, por cada irmão que se encontra aqui, Deus, que esteja abençoando cada vida e cada coração, a nossos familiares, o Pai, entregando para todo o Senhor. Te louvamos, Deus, pelos louvores que foi dedicado ao Senhor. Temos a certeza em Ti, Deus, que o céu está aberto, Deus, e cada louvor, cada vida, Pai, o Senhor está recebendo porque estão seus filhos, ó Pai. E pedimos, ó Deus, por aqueles irmãos que estão em casa, ó Pai, o Senhor possa estar abençoando também.
Agora, Pai, em nome de Jesus, entregamos o teu servo, irmão Edemias, em tuas santas mãos, e pedimos, ó Deus, que esteja abençoando o teu servo, Deus, que esteja, ó Deus, usando, Deus, a boca do teu servo, Deus, para falar aos nossos corações aquilo, Pai, não que queremos ouvir, mas que precisamos ouvir da parte do Senhor. Renova-nos, ó Deus, a cada dia, fortalece-nos a fé, nos dá força, saúde com sabedoria para estar sempre, ó Deus, sempre te louvando, para todos sempre, Deus, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus, irmãos. Boa noite. Hoje está aqui só pela graça, não só. Estava lá na município da Isabel, fiz uma campanha com os adolescentes lá. Uma vez de ontem, na hora do almoço, os adultos estavam aqui ainda, né? A gente atrasou ele lá. Deu um sonho pra gente. E saímos de lá agora há pouco. Os meninos foram dormir 3 horas da manhã. A gente acordou eles cedo, arrancamos eles da cama para fazer devocional. Fizemos um culto com eles ontem, foi um tempo bom, graças a Deus. Peço até a oração dos irmãos por vida deles, os irmãos que estão orando. A gente teve um tempo para conversar com alguns deles, né? Algumas lutas pessoais deles, algumas questões. E graças a Deus, porque Deus tem feito na vida deles, através do Júlio e da Catarina, dos filhos dos Vicentes, os irmãos que falam pelas vidas deles. Falei para eles, ele falou: o tempo foi bom, mas agora só quero que vocês de novo depois do carro. Depois da gente. Aguenta para minha cara assim. Por isso que a Cris está aqui, está desmaiada em casa também. Eu estou aqui, chegou em casa, cheguei em casa, deu tempo de tomar um banho, fazer um café forte e comer para cá, quase que eu cheguei atrasado dele. Só não aguentando nada. Mas, graças a Deus, que Deus é bom e deu para a gente, dá para a gente o privilégio de a gente estar mais uma vez aqui. Abre a sua Bíblia comigo, Salmo 139. Salmo 139. Vou fazer a leitura desse salmo. Salmo muito conhecido, sempre que eu posso, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de meditar. Salmo 139, amém? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu sento, quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conheces tudo. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço uma cama, o mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a sua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me desceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis e minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, como no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os meus pensamentos, e como é grande a sua luz. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afasta-se de mim, pois, os homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins.
Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Os irmãos podem sentar. Eu queria meditar com os irmãos esse salmo. Esse salmo é sempre citado quando a gente vai falar sobre quem Deus é. Os salmos, no geral, o livro dos salmos, a gente vê os atributos de Deus, a pessoa de Deus, de uma maneira mais clara. Isso precisa produzir algo em nós. O conhecimento de Deus precisa produzir alguma coisa em nós. Um exemplo disso, há uns 2 anos atrás, Theo descobriu que Deus é onisciente, porque eu não lembro nem o que ele tinha feito, só sei que ele fez, ele disse que não fez, eu sabia que ele fez, e aí eu perguntei para ele: você fez? Ele não fez. Você fez? Ele não fez. Eu falei: olha só, como você está. Você sabia que você pode falar mentira para mim, para a mãe, mas você sabia que Deus vê tudo que você faz, tudo que você faz escondido, o Papai do Céu vê, não dá para esconder dele. Ele parou, olhou para mim, colocou a mão na testa. Ai, papai, e agora? O que eu vou fazer então? Eu falei: olha, o Papai do Céu viu. E aí, você fez ou não? E ele começou a chorar. Eu fiz, e agora Deus viu o que eu fiz, e começou a chorar por causa disso e tal. E aí eu deixei ele curtir um pouquinho as lágrimas, E aí depois dele chorar um pouquinho, eu falei: agora, o que a gente faz? Ele parou, respirou. Então, Papai do Céu viu, eu fiz pecado, Agora a gente tem que orar. Me ajuda a orar para pedir perdão. Papai do Céu me perdoar pelo pecado. Aí o pai crente vai de sorriso de orelha a orelha, Mas isso me ensinou algo. No mesmo fôlego, que ele percebeu o pecado dele, quando ele descobriu que Deus é onisciente, no mesmo fôlego, essa consciência produziu algo nele. E não foi só medo, mas levou ele em direção a Deus, provavelmente eu não ia fazer isso. Eu ia terminar a lição ali, ia voltar nisso depois, deixar ele curtir um pouco a fumaça dele e tal. Mas ele me pediu, ele falou: papai, quando a gente prega, a gente tem que orar e pedir para o Papai do Céu para ele lá, me ajuda. E como é que é? Como é que você fala que não? E aí a gente orou, eu falei: agora, tá melhor? Eu não vou fazer mais, agora eu sei que o Papai do Céu para mim. Isso, talvez esse seja um dos motivos, que Deus sempre, que Jesus diz que a gente tem que ser como as crianças. Criança é simples, criança não tem que fingir, ela é o que ela é. E uma das coisas que ele me ensinou nesse dia é que o conhecimento de Deus precisa produzir algo em nós. O conhecimento de quem Deus é deve levar os nossos filhos a dobrar. E aqui, o conhecimento de quem Deus é levou Davi a orar. Ele começa nesse salmo reconhecendo fatos acerca de Deus. E esses fatos produzem algo nele. E a pergunta que eu faço para os irmãos como que a nossa teologia molda a nossa oração? Como que aquilo que eu sei sobre Deus molda a maneira que eu me aproximo dele? Porque conhecimento de Deus que não vira oração, conhecimento de Deus que não vira oração, ainda não chegou no coração. Porque é muito fácil eu ter uma declaração completamente ortodoxa, eu ter aí a minha teologia certinha, porque vamos ser sinceros, nós somos batistas, Então a gente tem uma cultura de Bíblia já tradicional, uma cultura de Bíblia comum, A gente conversa sobre assuntos na escola dominical, que às vezes alguns assuntos a gente entra, que é difícil você ver em alguns contextos. Nós temos aí uma batista no geral, tem um apreço pela pregação expositiva, aquela pregação que expõe o contexto, Se alguém chegar aqui em cima falando abobrinha, a maioria dos irmãos vai perceber e falar: opa, não, tá certo, mas aí, nós temos aí a maioria de nós, temos a nossa confissão certinha. Sabemos responder as perguntas de escola dominical. Sabemos aí, temos o check lá das perguntas de batismo,
Nós sabemos o que é a justificação, nós sabemos explicar de maneira simples, mas o que Jesus fez, por que Jesus morreu, qual a obra de Jesus, sabemos quem é o Pai, Filho e Espírito Santo. A ortodoxia está certinha, mas como o conhecimento de Deus molda a nossa oração? Que reflexo isso tem na vida prática? Porque eu gosto de uma citação de John Piper, que ele fala assim: se você estudou a Bíblia e isso não te levou a orar, você estudou errado, vai estudar de novo. A teologia, ela não é estéril. O conhecimento bíblico, eu não estou falando aqui de teologia de seminário, estou falando de pensar sobre Deus, de aprender sobre Deus, de você conhecer Deus, que é a vida do crente, né? Se eu sou crente e não tenho hábito de trabalhar para conhecer Deus, eu sou crente, não tenho o que fazer, né? A questão é, como que essa teologia, toda essa ortodoxia que a gente tem, todas essas respostas certinhas que a gente tem sobre a doutrina, como que isso molda a nossa oração? Como que a nossa confissão de fé molda os nossos encontros com Deus? Será que o conhecimento que eu tenho de Deus é um conhecimento só teórico? Ou será que isso afeta o meu dia a dia? Isso muda o meu relacionamento com Deus? Eu sempre dou exemplo da Adelise, que eu falei isso aqui, né, uns meses atrás, estava pregando aqui no domingo. A doutora Adelise, no dia que a gente foi fazer a primeira consulta ali da gravidez da Cris, a Cris um caderno de perguntas, né, sobre gravidez, e ela com toda a paciência, respondendo todas as perguntas assim, na ponta da língua, e sempre que a gente perguntava alguma coisa, ela conhecia muito mais do corpo da minha esposa, do funcionamento, fatos acerca da minha esposa que eu. Mas ela não conhecia a minha esposa. Conhecer fatos acerca de alguém não é conhecer esse alguém. Eu posso ouvir sobre você, eu posso conhecer fatos sobre você, eu posso ter uma lista de gosta ou não gosta de você, e não te conhecer, não saber quem você é, e não te reconhecer quando eu te ouvir a sua voz. Será que o que a gente conhece sobre Deus, nossos fatos acerca de Deus, eles se traduzem numa vida mais próxima de Deus? Será que é só conhecimento frio, seco? Mas aqui a gente vai ver nessa oração como a teologia de Davi, conhecimento de Davi mudou a oração dele. E eu quero que a gente aprenda com Davi hoje aqui. Nesse salmo, Davi ele começa, na primeira parte, tem 3 partes aqui, no versículo 1 ou 6, Davi ele faz uma afirmação aqui: o Senhor conhece tudo o que tem para conhecer sobre mim. Ele sabe quando eu deito, eu levanto, o que eu penso, o que eu falo, o que eu deixo de falar. Deus conhece tudo que existe para conhecer sobre mim. E tem uma coisa interessante sobre isso. Só o crente se alegra no fato de que Deus é onisciente. Para o crente isso é uma bênção. Deus conhecer tudo que eu faço, tudo que eu penso, e ainda me amar é uma bênção. Para o ímpio isso é terrível, porque Deus conhece tudo que ele faz, tudo que ele pensa, e vai exigir resposta, e vai exigir, vai prestar contas. Só o crente se alegra no fato de Deus conhecer o íntimo. Aquilo que é o terror do ímpio, que foge de Deus, do escrutínio, do olhar de Deus, o crente se alegra de saber que Deus me conhece, que Deus sabe todos os meus erros, todos os meus defeitos, e ainda assim me ama, ainda assim me recebe, ainda assim fala comigo. Só o crente pode se alegrar disso. E aqui, de novo, né, esse conhecimento de Deus, que Deus conhece todas as coisas, leva Davi a orar, leva Davi a refletir sobre si. E a pergunta é, de novo, né, como a consciência de que Deus te vê molda o seu dia a dia? Como a consciência de que você está diante de Deus nos seus dias, como isso molda você? Eu lembro de quando a minha mãe me contou aquela famosa lenda do telão do juízo final. Viu? No dia do juízo final vai ter um telão passando seus pecados, todo mundo vai ver, tal. Um dia eu descobri que isso que está na Bíblia, eu fiquei tão irritado com a minha mãe. Eu fiquei tão bravo, porque eu tinha que pegar essa danada disso. Nossa Deus! Eu era moleque, eu estava na escola, e aí eu saí um palavrão. Ai meu Deus, minha mãe vai vir.
O dia que Jesus voltar, vai passar eu xingando lá, ela vai na minha cabeça, né? O problema de eu ter xingado era eu estar lá, eu imaginava no telão, na fila lá do juízo final, e aí tá lá o telão do juízo final, e aí minha mãe na fila do lado, vendo eu xingando e fazendo cara feia pra mim. Na minha cabeça isso era o problema, né? E eu ficava, aí ela vai vendo. Sempre que alguma coisa acontecia, eu brigava na escola. Eu chegava em casa, obrigado, Lucas. Eu brigava na escola, e aí eu sempre tinha aquela opinião, né? Graças a Deus, eu era incrível. Mas, depois que passava, eu sempre ficava assim. Eu perguntava, como é que foi na escola? Não, foi tudo bem. Mas no fundo eu ficava, ela vai ver. Ela vai ver no telão e ela vai falar, aquele dia você falou mentira, né? Na minha cabeça, né, eu tinha os meus 10, 12 anos, né? Na minha cabeça, o fato de eu saber que eu estava sendo observado e que um dia contas seriam prestadas, né? Isso produzia algo em mim, isso mudava. Não como deveria, né? Isso ia para o lado errado. O medo era da minha mãe, de Deus. Mas, como a consciência de que Deus te vê mal do seu dia? Mal do seu dia a dia, mal da maneira que você lida com os seus pecados, com os pecados dos outros. A gente vive um tempo que é muito fácil pecar escondido, né? Eu posso passar a noite no celular desonrando a Deus e ninguém vai saber. O pastor vai saber, dependendo do cônjuge, não vai saber. A gente vive um momento, talvez um momento na história que é mais fácil ficar escondido, que é mais fácil ficar confortável com pecados secretos. Mas Deus continua vendo. Deus continua vendo o nosso coração. Como Davi fala aqui, a palavra nem chegou à minha boca e o Senhor conhece. Isso deveria dar uma tremida nas nossas pernas de vez em quando. Isso deveria mexer com gente. Jesus ele falou sobre isso, Mateus capítulo 12, versículo 35, Jesus diz, olha, digo a vocês que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você vai ser justificado, pelas suas palavras você vai ser condenado. Esse conhecimento, o fato de que Deus conhece tudo que tem para conhecer sobre mim, deveria dar mexer, tremer, fazer a gente tremer um pouquinho. Mas para o crente, para Davi, esse conhecimento não aterroriza ele. Esse conhecimento faz ele dobrar os joelhos. Quando ele fala no versículo 5, tu me cercas por trás, por diante, coloca a sua mão sobre mim. A imagem de uma criança aprendendo a andar e o pai protegendo. A ideia, a visão, a certeza de que Deus vê tudo o que ele faz, não dá medo, pelo contrário, dá segurança. Ele sabe que Deus está vendo. Então ele está tranquilo. É essa imagem de gentileza, essa imagem de cuidado, cercado pelo Pai. Por isso, Davi continua, né? Tal conhecimento para mim é maravilhoso, é tão elevado que não posso atingir. Mais uma vez, Davi sabe que Deus conhece tudo que tem para conhecer sobre ele, mais do que ele mesmo. Ele tem a humildade de dizer, Deus conhece tanto sobre mim, que nem eu conheço, é maravilhoso demais, muito mais do que eu posso atingir. Isso, mais uma vez, né, não dá medo, não traz temor ruim, mas dá um louvor. O coração de Davi explode um louvor pelo que ele não entende, não só pelo que ele entende. Mas Deus, o Senhor me conhece mais do que eu, o Senhor entende coisas sobre mim que eu não entendo. E isso não assusta Davi, isso faz ele adorar a Deus. Isso produz um louvor. E vamos ser sinceros, existe muita coisa que nós não sabemos. Nós gostamos de saber tudo, mas existe muito mais que nós não sabemos. Como o Espírito Santo opera na conversão, como a palavra fala mais, como vai ser o céu, como Deus trabalha no coração comigo, como Deus traz alguém, como Deus fala no nosso coração, a presença de Deus. Tem muita coisa que Deus faz que a gente não entende. E a gente não precisa entender tudo. Às vezes a gente tem um grande defeito. Nós queremos servir a Deus, queremos caminhar com Ele, e queremos que as luzes fiquem acesas o tempo todo. Mas elas não vão ficar. Deus não tem que dar satisfação de tudo que Ele faz. Ele faz. Ele conhece coisa que eu não conheço. Amém. E glória a Deus por isso.
Eu não entendo. O pensamento de Davi aqui é: eu não entendo tudo, mas o que eu entendo, ele é adorar os joelhos. Esse dia um adolescente me perguntou, né? Você entende tudo sobre a Bíblia? Não. Eu não entendo tudo, mas o pouco que eu entendo me mostra o caminho que eu tenho que seguir. Me faz dobrar os joelhos. A gente não tem que entender tudo, a gente não vai entender tudo. Existe aí um orgulho em eu querer saber tanto quanto Deus, que vem desde o Éden, né? Foi essa tentação de Adão e Eva, quando a serpente falou: vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, assim como Deus. Opa! Mas eu tenho que entender, existe uma humildade em saber que Deus sabe o que é bom para mim. Eu não. Deus me conhece mais do que eu. Deus conhece o futuro. Eu não. Deus sabe coisas que eu não sei. Eu não entendo tudo, mas o que eu entendo, Ele disse que eu devo me colocar de joelhos. O conhecimento de Deus que Davi tem, mais uma vez coloca de joelhos. E aí no versículo 7, primeiro Davi, ele diz que Deus conhece tudo sobre ele que tem para conhecer. E aí a partir do versículo 7, ele apresenta outros fatos sobre Deus, mais teologia. Não existe lugar que eu possa me esconder de Deus. Não existe lugar para onde eu vá que eu possa me esconder. Isso, mais uma vez, Deus está em todos os lugares, a todo momento. A gente responde fácil: Deus é onisciente, onipresente, mas o que isso muda para nós? Davi aqui, né, a figura do mar, as asas da alva, e habitar nas extremidades do mar. No meu melhor momento, no meu pior momento, Deus está lá. Não existe vale tão profundo, um monte tão alto que Deus não esteja lá, que o cuidado de Deus não esteja me seguindo e que os olhos de Deus não me acompanhem. Não existe um buraco emocional tão profundo que Deus não me alcança. Não existe monte de orgulho tão alto que Deus não vai me alcançar lá também, me colocar de volta. Isso, além de nos dar humildade, além de nos fazer entender mais sobre o cuidado de Deus, também nos dá esperança para aqueles que não conhecem a Deus. Não importa quão longe ele foi, não importa quão alto ele vai, ou quão baixo, Deus pode alcançar, Deus vai atrás. E também isso é consolo para nós, nos nossos dias sombrios, no nosso momento no vale de sombra de morte, Deus está ali. Os dias sombrios também são dele. Eu acho que você fala sobre isso, né? A letra de João que fala sobre isso, que os dias sombrios também são de Deus. A noite escura também é de Deus. O vale da sombra de morte também é o lugar pelo qual o pastor nos conduz no Salmo 23, né? Tanto quanto os passos verdejantes lá no começo do Salmo. Tudo isso faz parte do caminho. No livro Peregrino, eu gosto disso quando ele é no segundo, a Peregrina, que é a esposa dele. Primeiro, no final do livro aqui. No primeiro, ele tem a caminhada dele, conhece Jesus, caminha e morre. Se entrega a vida por Jesus. E aí, no segundo livro, a esposa e os filhos dele vão seguindo o exemplo. E eles vão seguindo o caminho que ele segue, que ele passou, né? Vão passando pelo caminho dele. E aí chega um momento do livro que eles estão no vale de sombra de morte, descendo no vale da humilhação, pelo caminho da sombra e da morte, que também é o caminho pelo qual Deus conduz, faz parte, né? E eles começam a questionar, e assim, os filhos começam a questionar: por que eles estão? Por que esse aqui faz parte do caminho? E aí o pastor deles ali responde: faz parte daqui. Também é necessário que isso, do lado de cada eternidade, que a gente tenha esses momentos, porque é aqui que a gente ouve a voz de Deus, é aqui que a gente cresce. As mais belas flores crescem aqui, no vale da humilhação, na escuridão, é onde Deus fala no nosso coração. Mesmo nos nossos momentos sombrios, Deus está ali. Eu nunca vou tão baixo, tão profundo, que o olhar é de Deus não posso me acompanhar. A figura aqui do versículo 9 é de completa dependência. Quando ele fala das asas da alva, até ali a sua mão vai me sustentar, e a sua mão direita vai me guiar. É de completa dependência de Deus, que não é possível eu me esconder do escrutínio de Deus. Mais uma vez, só o crente pode se alegrar nisso, o ímpio não pode. Hebreus 4, 13,
O escritor ele fala sobre isso, né? Que nada está escondido, nada está escondido diante de Deus, tudo está às claras diante daquele a quem nós haveremos de prestar contas. Tudo. Isso, mais uma vez, deveria tremer os nossos joelhos. O crente pode se alegrar nisso, muito não, no fato de que Deus conhece tudo que acontece sobre nós. Mais uma vez, Davi aqui, ele reconhece de novo, mais uma vez, que o entendimento de Deus está muito além do dele. Versículo 11: se as trevas me encobrirão e o dia para mim for noite, mesmo assim as trevas precisam sobre o dia. O Senhor é muito mais que eu, sua visão vai muito além da minha. Davi, mais uma vez, reconhece que é Ele quem faz. Ele conhece, eu não. Ele sabe o que faz, eu não. Que não precisa fazer sentido para mim, é Ele quem me sustenta. Quer seja de dia, quer seja de noite, Ele está comigo. Lembra do povo de Israel no deserto? De dia era nuvem para proteger do calor, à noite era fogo para dar luz. Mas em todo momento é Ele quem está com a gente. E até aqui, Davi orou aqui até o versículo 18. Até aqui a oração dele não foi nada mais do que uma constatação de fatos acerca de Deus. O que Davi fez aqui? Teologia. Deus conhece tudo que tem para conhecer sobre mim. Deus não tem lugar que eu vá esconder, que eu possa me esconder de Deus. E isso já produziu algo nele. Isso já levou ele até agora a oração dele. Isso são uma contemplação de fatos acerca de Deus. Ele continua: graças te dou, Deus, que o Senhor me formou de uma maneira tão assombrosa. Ele olha, depois de olhar para Deus, ele olha para si, e ele provou e viu que Deus era bom. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado. Os teus olhos me viram minha substância ainda informe, e no seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. A pergunta é: você crê nisso? Que tudo já está escrito. Isso não tem a ver com fatalismo determinista, né? Mas com cuidado maternal de Deus. A figura aqui é do cuidado de Deus, que prepara, cuida de todo o nosso caminho, onde a gente vai. Nada que eu passe vai surpreender Deus. Deus continua sendo soberano e tem absolutamente todas as coisas sob controle. As circunstâncias da vida podem me surpreender, não Deus. Podem me tirar do eixo, não Deus. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo soberano. Tudo continua sob o controle dele. Quanto isso nos dá segurança, isso nos dá tranquilidade. Deus não perde o controle das coisas. Deus nos surpreende com as circunstâncias. A gente olha o Brasil, né? A gente fica triste, decepcionado. Nossa, esse país. Mas Deus não perdeu o controle. Deus não está assustado. Deus não está, esse país foi um lugar que eu não consigo. Não, Deus continua sendo soberano. No final das contas, é Deus quem decide o que vai acontecer. É Deus quem decide que leis vão ser tomadas ou não. É Deus quem decide que decisões vão ser tomadas ou não. Deus continua sendo soberano. Se algo acontece, é o caminho que Ele nos conduziu. Mesmo que para nós seja meio doido, né? Ontem eu terminei, essa semana eu terminei a história de José. Na minha leitura anual. Terminei o capítulo, terminei o livro de Gênesis. Eu estava imaginando José testemunhando, né, de tudo que ele passou. Fico imaginando ele: Deus me trouxe aqui por uns caminhos muito esquisitos. Eu não sei o que ele fez, não sei como ele fez, mas eu sei que foi ele. E de alguma maneira isso aqui vai dar bom. Ele na prisão. Imagina ele falando sobre isso, né? E alguém pergunta: você ainda mantém sua fé? Mas não entendo o que Deus está fazendo. Os caminhos são bem estranhos, mas Ele sabe o que faz. E deu bom no final. Que Deus nos dê mais dessa confiança, mais dessa fé. Ele encerra essa parte da vida, aqui encerra essa parte da oração com o coração cheio. Quão preciosos para mim são os seus pensamentos. Quão grande é a sua deles. Bebo, turma, acorda, passo o dia aí e eu ainda continuo.
e ainda tem assunto para pensar. Eu deito, durmo e acordo. Deus tem conteúdo para celebrar nele por toda a eternidade. Deus é infinito. A Bíblia tem, a Escritura tem tudo que nós precisamos saber sobre Deus. Mas não tem tudo que Deus é. Nós vamos passar aí toda a eternidade conhecendo Deus. Depois de 1 bilhão de anos, a gente ainda vai olhar uns para os outros e vai falar assim: isso não é nada. A gente ainda está arranhando a superfície do conhecimento de Deus. Quão precioso Deus é. E quanto ainda existe para a gente conhecer. Quanta alegria tem para a gente desfrutar por toda a eternidade. E aí Davi termina no versículo 19. Ele faz aqui ele chega a uma conclusão. Ele fez uma constatação de fatos aqui, né? Que Deus conhece tudo que tem passado sobre mim, que não existe lugar onde vá esconder de Deus. E aqui ele termina. Diante disso, diante do conhecimento de Deus, só tem duas respostas, dois caminhos: do ímpio, que odeia Deus, e do crente. E ele fala sobre isso. O ímpio tem o caminho dele, mas Davi diz: esse não é o meu. Eu aborreço esse caminho. Meu caminho é diferente. E a Bíblia sempre fala sobre isso. Jesus, ele sempre termina. Pega o Sermão do Monte, por exemplo, Mateus 5-7. Ele termina a pregação dando dois caminhos. Ele vai falando a porta estreita, tem um caminho estreito, porta estreita, um caminho largo. Ele termina falando sobre a casa na rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante a um que construiu casa na rocha. Aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que construiu casa na areia. Veio o vento e a casa caiu e não foi grande só que. Diante de tudo que Deus fala, diante do conhecimento de Deus, a gente só tem dois caminhos. A gente só tem duas respostas. Não existe neutralidade. Não existe muro diante de Deus. O muro é do diabo, né? Não existe neutralidade. Só tem dois caminhos: a dos que negam o prazer do conhecimento de Deus e são inimigos dele, e o caminho que eu quero escolher, diz Davi aqui. Davi tem aqui um ódio do bem, né? Como ele anseia o castigo dos maus. Ele odeia aqueles que praticam o mal. Alguém pode perguntar: mas ódio? Sim. A doutrina do castigo é um resultado necessário da consciência. Se Deus conhece tudo, e se o mal existe, o mal precisa ser punido. E Davi, ele termina ansiando para que Deus o afaste daquilo que o afasta de Deus. Deus me afasta daquilo que me afasta dos céus. Me afasta dos ímpios. Me afasta do caminho dos ímpios. Não é que não seja esse o meu caminho, que eu não seja contado entre os ímpios. Diante do conhecimento de Deus, Davi escolhe dobrar os joelhos, se render em graças. Ele termina dizendo: sonda-me, a Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim um caminho mau aqui, pelo caminho eterno. Aqui, o fato, a teologia que Davi fez no versículo 1, tu me sondas e me conheces. Aqui vira uma oração: sonda-me, conhece meu coração. O fato de que Deus conhece todas as coisas do versículo 1, ele repete a mesma expressão aqui, nesse versículo 23, para que Deus, o Deus que sonda e conhece todas as coisas, pudesse sondar e conhecer o coração dele. E aqui de novo a gente vê a diferença do crente e do ímpio. O prazer do crente é que Deus o examine, é pensar nas perfeições de Deus, é que Deus o examine e o corrija. Mas o ímpio não quer ser corrigido. O crente ama ser sondado por Deus, ser corrigido. Até porque, né, o Provérbios fala isso. Deus corrige a quem ama e açoita a quem toma por filho. Então, se eu sou corrigido, eu sou filho. Eu não bato em filho dos outros. Dá vontade às vezes. Hoje eu dou muita vontade. Hoje lá com os adolescentes dou muita vontade de corrigir filho dos outros. Mas eu não vou fazer isso. Corrijo o meu. Ele é meu filho. Eu bato nele, porque ele é meu filho. Se Deus a crente ama ser sondado, corrigido por Deus. Mas
Por vezes, nosso coração, como Adão, quer se esconder. Mas, no final das contas, Deus age, Deus nos age. Para finalizar, Deus nos conhece. Deus conhece tudo que há para saber sobre nós. Ele prova os nossos pensamentos, prova os nossos corações, conhece as suas atitudes, sabe onde você vai, o que você pensou, o que você deixou de pensar. Isso te assusta ou te alegra? Isso dá uma boa noção da sua saúde espiritual. Nós haveremos de prestar contas, você vê aqui Hebreus 4, 13. Diante de Deus, Ele conhece todas as coisas. Quem nós seremos no grande dia? No dia do telão do juízo final. Nós estaremos alegres, porque nada Ele vai nos surpreender. Deus me conhece, eu já vou ter colocado tudo isso diante de Deus. Ou o sentimento vai ser de vergonha. O prazer do crente é pensar nas perfeições de Deus. É fazer teologia. Isso deve produzir algo em nós. Como você responde ao conhecimento que você tem de Deus? O Theo, naquele dia, me ensinou a responder correndo mais para Deus. Aquele dia, depois de fazer ele dormir, eu dobrei meu joelho e falei: Deus, me ensina a ser crente, que nem meu filho. Me ensina para que o conhecimento do Senhor, aquilo que eu conheço do Senhor, me faça dobrar mais o meu joelho, me faça correr mais para o Senhor. Que aquilo que eu sei sobre o Senhor, a teologia que eu conheço, os fatos que eu sei acerca do Senhor, me façam te conhecer mais e te querer mais. Dobrar o meu joelho em rendição. Eu do lado da cama dele, eu orei assim: Deus, me ajuda a ser crente, que nem meu filho. Me ajuda a me render ao Senhor, que nem meu filho. No mesmo fôlego, né? E eu pequei. Tá, eu vou correr para Deus. Na mesma respiração. Na mesma, sabe? Que é aquilo que nós aprendemos sobre Deus. Se a gente está aqui, né? Vamos pensar aí. Você tem aí 10, 15, 20 anos de crente. Se você está na igreja todo domingo, são 52 pregações por ano, 52 domingos por ano. Se juntar a quarta-feira, junto à escola do mercado, junto aos seus devocionais, que em nome de Jesus eu creio que você faz todo dia. Quanto a gente aprende sobre Deus, quanto a gente ouve nas canções, em ministrações, quanto você já ouviu sobre Deus, quanto tempo você está aqui toda semana, todo domingo, sendo ministrado, sendo ensinado, ouvindo sobre Deus. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Todo ano você lê a Bíblia, amém, glória a Deus, aleluia, espero assim. Mas o que esse conhecimento todo produziu em você? Que nós não sejamos contados entre aqueles, como Jesus diz, Mateus 23, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Falando sobre os fariseus. A ortodoxia está certinha. Batista roxo, ó, aquele crente, o famoso batista salvo, né? A ortodoxia está, ó, um jeito. A confissão está certinha, mas o coração está longe de Deus. Que o nosso conhecimento de Deus possa dobrar os nossos joelhos, nos fazer dobrar, nos correr mais para Deus todos os dias. Amém? Vamos orar por essa coisa. Senhor Deus, mais uma vez eu quero te agradecer por esse dia. Quero te agradecer pelo privilégio de estar na tua presença, mais uma vez com os meus irmãos, diante da sua palavra. Pai, quanto o Senhor já nos ensinou, quanto o Senhor já falou no nosso coração, quantas vezes nós ouvimos o Senhor falar nesse grupo e em outros, nas canções daqui, cantadas aqui ou em outros lugares, tantas vezes. Tantas vezes nós abrimos a sua palavra, falamos sobre o Senhor, lemos sobre o Senhor, em livros, em ministrações. Te peço, Pai, que tudo isso produza algo em nós, nos faça dobrar os nossos joelhos em submissão, em alegria, em prazer de pensar nas suas perfeições, de pensar em quem o Senhor é, de correr em direção ao Senhor, para que sejamos cheios do Senhor, cheios da sua presença, moldados à sua imagem, e
temos um gostinho do que é, do que vai ser, passar toda a eternidade conhecendo mais sobre o Senhor, descobrindo mais, conhecendo mais as suas perfeições. Como maravilhoso o Senhor é. Que que as ministrações, nossas canções, que tudo que ouvimos possa nos levar a dobrar os nossos joelhos e transformar as nossas vidas. Que o conhecimento seja levado à prática, mude o nosso dia a dia, mude o nosso falar, o nosso olhar, os nossos relacionamentos, a nossa maneira de lidar com o pecado, a nossa maneira de lidar com o nosso próximo, a nossa maneira de cultuar e a nossa maneira de orar, assim como o filho Davi. Em nome de Jesus. Amém.